César Cidade Dias, esse refúgio do Grêmio de voltar ao gauchão já com o Grenal, tem a ver com o seu treinador estar no Rio de Janeiro, você acha? Ah, acho que não. Primeiro, não me parece. Existem situações que a gente precisa avaliar disso. Eu vejo um reinício de trabalho. Acho que tem que dar a dimensão que precisa ter. É bom para todos que volte o futebol. Mas eu não vejo nenhum tipo de refúgio. O Grêmio, tudo que o Romildo não tem é problema com o Grenal, né? Desde que o Romildo é presidente do Grêmio, Grenal tem dado só alegria para ele. Então, imaginar que o Romildo vá refugar de um Grenal por medo técnico, não me parece a situação mais inteligente. Vou colocar o Bagé, que está no sistema home office. Por que o Grêmio não quer o Grenal na primeira rodada? Tem a ver com o Renato ou não tem nada a ver, Bagé? Boa tarde. Muito boa tarde, Meneghetti. Bom, eu acredito que não tem a ver. Sinceramente, acredito que não tem a ver. Pelo que o Tiger conversou com o presidente Romildo Bolzan Júnior, os argumentos são compreensíveis. A minha opinião, não tem que mexer em nada, tem que voltar do jeito que tinha que voltar. O campeonato já foi definido que vai ter campeão, mas não vai ter rebaixamento, por exemplo, que é algo que eu discordo. Então, pelo menos que se volte à tabela normal. Eu não vejo motivos nesse momento, como disse o César, até se a gente pegar o histórico recente, não tem diferença tão grande assim de Inter e Grêmio. E o Grêmio não perdeu o Grenal, mas eu nem entro nessa discussão. A minha discussão é clara. Penso que o futebol tem que ser retomado com os jogos que estavam programados pela tabela. Ô, Baldasso, por que o Inter insiste com o Grenal já na primeira rodada? Cara, eu vou dizer uma coisa. Esse programa também serve muito para entretenimento. Eu sempre falo isso na abertura Isso aqui. é uma loucura, cara. O Tiger diz que a argumentação do presidente do Grêmio é que ele acha melhor ter Grenal no domingo. Então, para que ter um Grenal no dia 23? Aliás, eu não estou entendendo o enquete do programa, eu não estou entendendo o debate. Como assim o debate deve ou não ter clássicos na reabertura do Gauchão? Tá marcado! Essa é a tabela? Não, deixa eu terminar. Tu passa um ano sem vir no programa e tu fica criticando a produção, a reportagem, todo mundo, Tá marcado, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tá marcado o Grenal. O Grêmio está fugindo do Grenal por motivos óbvios. Tá marcado. Eu não tô nem aqui dizendo que o Inter vai ganhar o Grenal, nada disso. Só que o Inter tá preparado pro Grenal. O Grêmio está há 130 dias sem treinador. É óbvio que o Grêmio não tá preparado pro Grenal. O nome disso aí no Rio Grande do Sul, eu vou dizer aqui com todas as letras qual é o nome disso no Rio Grande do Sul. Arrego. O Grêmio está arregando. O Grêmio está com medo de jogar um Grenal no dia 23. Alô, Luciano Oxman. Cumpra o regulamento. Cumpra a tabela. Abre o gauchão, reabre o gauchão com os clássicos, dia 23. Quero só... O senhor foi muito bem até agora. Foi muito bem até agora. Cumpra com o que diz a tabela e o regulamento da competição. Ontem eu conversei por WhatsApp com o presidente da federação em dois momentos. Um antes da reunião dele no governo do estado. E perguntei a ele se voltaria com o Grenal. Eu nem tinha essa polêmica, eu só queria saber para ter a informação, para me preparar para ter um Grenal. Ele disse sim, deve ser isso. Quando termina a reunião dele com o governo do estado, aí eu insisti, confirmado o Grenal dia 23, e ele respondeu sim. E aí, a partir da noite, começaram as especulações, JB, dessa mudança. Primeiro, se eu fosse o Grêmio, primeiro eu não faria essa proposta, tá? A primeira situação, eu não concordo com a mudança do clássico, acho que tem que deixar quinta-feira, e que é uma situação, os dois lados têm algum tipo de razão na sua colocação. Eu entendo muito o Alessandro Barcelos quando ele diz o seguinte, seria extremo, imagina o Inter pegando um Pelotas ou um Brasil agora. Tá? Vou dar um exemplo, assim, ou o Grêmio pegando um Pelotas ou um Brasil, os caras nem voltaram a treinar, e é óbvio, a única mínima vantagem que os clubes do interior têm num começo de gauchão é física e agora não teria. Então seria muito interessante o embate, porque os dois já estão treinando há 3 meses, e a gente teria também um ânimo de pelo menos ver um joguinho bacana, um jogo pegado e tal. O Grêmio tem alguma razão em dizer o seguinte, poxa, poderia ser num domingo, poderia ser num horário mais valorizado, passar em TV bota mais aberta. público no estádio, né? Não. Quantas pessoas tu conhece que contratam pay-per-view? Sim. Um contrato pay-per-view quando tem Grenal. Não. Independente de quando seja o Grenal. Quantas pessoas veem futebol só na TV aberta? Seria muito interessante ter um jogo domingo. Eu não estou dizendo que tem que mudar. Eu só estou dizendo que, se fosse possível, seria interessante ter um jogo domingo, porque domingo passaria na televisão aberta e mais pessoas veriam, não tem a possibilidade de Nesse teu critério, desculpa, mas nesse teu critério, vamos pegar a tabela do Campeonato Brasileiro e vamos conversar com a CBF. Toda semana, segunda-feira, assim, não, esse Flamengo e Vasco aqui na quarta-feira, não, esse aqui vamos botar para domingo, porque pode decidir o rebaixamento do Vasco. E vamos mudando toda semana. Então, a rodada está marcada, não há um motivo. Tu é pato novo na televisão. Tu é pato novo na televisão, mas então vou te contar um bastidor aqui, porque eu conheço, eu já estou um bom tempo na televisão, tá? E tem muita modéstia também, né? Humildade. Eu já tô a Escola Bagé tá te fazendo bem, hein? Escola Bagé tá te fazendo bem. Cara, o Bagé conseguiu rir da minha piada, mas tu é pato novo. Quando eu te trouxe pra cá na Bandeirante, te dei uma oportunidade, te recontratei, inclusive.
Assim, ó, a televisão ela pega a tabela do campeonato e ela escolhe se o jogo vai ser às 4 da tarde para entrar na TV aberta, se o jogo vai ser às 9 da noite para entrar não no muda a canal rodada, fechado. né? Não muda a rodada. Nunca mudou a Não rodada, inverte né? Aí rodada. não, né? Mas é que não tem então, uma Meneghete, pandemia. Então a tua argumentação... Vocês, Não. tudo Querem até fazer o agora. Grenal quinta-feira às Ó, 4 da tarde. presta Então, mas, atenção. ô Vamos Meneghete, lá. tu acha, peraí, mas, ô Baldasso, é que ele tá sendo injusto Tá comigo. bem, é que tem uma outra informação no processo que vocês não estão citando. Mas não, Baldasso... O televisionamento é um, tem um outro acontecimento que eu tenho claro que medo o Grêmio na quer por causa do articulação. Renato. O outro, O Grêmio quer por causa do Renato. não é isso. O outro acontecimento é o seguinte: tem um brapel marcado nessa rodada de clássicos para a cidade de Pelotas e a prefeita de Pelotas tem sido muito rígida em relação à flexibilização para o retorno do futebol. E essa pode ser uma argumentação para mudar a rodada. Joga em Rio Grande. Aí é que tá. É fechar os Cara, qualquer rodada que tu traga para esta primeira, vai ter mandante em Pelotas, seja o Brasil ou seja o Pelotas. Então, essa também não é uma argumentação. Eu estou tentando aqui desmontar todas as argumentações para não levar esse escândalo adiante. Dia 23, volta o Gauchão, da onde parou. E tem um Grenal no Beira-Rio. Ó, César, tu vai me desculpar, César, mas eu vou ter que divergir de ti frontalmente. Na minha opinião, o Renato está criando um problema gigantesco para o Grêmio. O Grêmio é claro que sabe que não tem a mesma mobilização. Até o Grêmio pode chegar no Rio e ganhar o Grenal de 3-0. Pode acontecer, é do futebol. Mas o Renato está no Rio de Janeiro jogando futebol e jogando altinha na beira de praia. O Renato deixou o Grêmio na mão, porque ninguém imaginava que fosse voltar agora. Se falava em cancelamento de campeonato estadual, Mas, Meneghete, eu acho que a gente está criando uma narrativa em cima de uma verdade que não necessariamente ela está posta. Qual a verdade? De que o Renato é o motivo do... Não, mas isso é a minha suposto... interpretação. Não, interpretação, é mas eu acho que essa premissa talvez não seja verdadeira. O que nós temos que tentar entender neste processo, aí o Baldasso usa a expressão arrego, é que existem várias negociações nesse momento. Eu não vejo nenhuma dificuldade, por exemplo, do Grêmio fazer o enfrentamento com o Inter, com o treinador que está ali, o Alexandre Mendes. O que vale para nós dentro dessa discussão é exatamente a ideia de que o futebol vai voltar e que neste primeiro momento tudo é diferente. Se o Inter tem essa vontade gigantesca de jogar o Grenal, que normalmente é uma máxima de quem está precisando mais, eu acho legal. O Grêmio talvez não tenha tanta vontade, mas arregar, não me parece que esse momento eu acho que é de a gente aglutinar forças para recomeçar. Acho que essa é a questão. Então vamos recomeçar de onde parou. Não inventar história. E vai ser legal. E acho muito bom o Alessandro Barcelos, o vice-presidente de futebol do Inter, que é muito Grenal. Eu acho que é justo isso. Sempre quem está atrás precisa mais.